Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia. Estamos aqui para trazer esse maná, esse pão fresquinho do céu, todos os dias com primícia, iniciando aqui mais numa jornada, né, rumo aqui a esse livro fantástico aqui desse profeta Ezequiel, né? Nós vamos estar aí nesses 48 capítulos falando, meditando, né, a respeito desse contexto, aonde a gente vê que Ezequiel ele estava ali no meio do povo, né, de Judá, o povo de Jerusalém, que tinha sido levado cativo para a Babilônia. Então você vê que Deus nunca se esquece do seu povo, né? Ele sempre levanta um profeta numa geração em prol de anunciar a mensagem de Deus, né? Transmitindo ali esperança, transmitindo aqui o juízo para aquele povo, embora eles estivessem ali como escravo, Deus estava ali mostrando para ele que era fruto das escolhas deles, né? Eles optaram por isso. E a gente vai entender também um pouco de Ezequiel, ele que é de uma linhagem, de uma família sacerdotal, ele não exerceu ali o ofício de sacerdote, né, mas de um profeta de Deus. E o contrário de Jeremias, ele foi casado, teve esposa, morou numa casa própria, e eu creio que essa jornada aqui vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, se alimentar dessa palavra em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ezequiel, capítulo 1. A visão dos 4 querubins. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quedar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Só para a gente esclarecer algo, né? Eles estavam ali e Deus ele vai se revelar a ele. Então, no 30º ano, pode se referir, né, ao 30º ano da reforma de Josias, que começou ali por volta de 622 a.C., ou a idade do próprio Ezequiel, né? Então, a última interpretação é mais provável. Ezequiel pode ter pensado no significado especial do 30º ano para ele próprio, como membro de uma família de sacerdotes. O 30º ano de vida marcava o ano em que um homem assumia plena responsabilidade pelo sacerdócio. A gente pode ver isso lá em Números 4:3. Se esse for o caso, então no tempo certo em que Ezequiel teria que assumir suas responsabilidades, né, clericais, o Senhor chamou para ser profeta de seu povo no exílio. É interessante a gente saber disso, porque isso marca o início da história de Ezequiel. E todas as vezes que aparece assim essa questão de tempo, isso desperta muita curiosidade nas pessoas. As pessoas com frequência, estudiosos, né? Eles querem justificar o tempo ou encontrar o tempo dos acontecimentos. E aqui, como a gente leu, pode ser que seja apenas o início da sua jornada sacerdotal, da sua maturidade espiritual. Aí, dando continuidade na leitura do texto, versículo 2, no 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem,
Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de bezerro e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam, cada qual andava para sua frente. A forma de seus rostos era como de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia. Todos os 4, assim eram seus rostos. Suas asas se abriam, em cima de cada ser tinha 2 asas, unidas, cada uma à do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles, cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa. À semelhança de tochas, o fogo corria, resplendente, por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam, à semelhança de relâmpagos. A visão das 4 rodas. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes, como o berilo. Também tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles, também elas se elevavam para onde o Espírito queria ir. Iam, pois, o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, e de um em direção a de outro. Cada um tinha outras 2 asas, como que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouviam o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. A visão da glória divina. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono. Como uma safira, sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo, e ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, vi como fogo e um resplendor ao redor dela, como aspecto de arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o resplendor em redor.
Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. É muito forte toda essa visão, né, de Ezequiel, porque eu vejo, né, eu percebo nessa né, descrição dessa visão uma riqueza de detalhes muito grande. E quando eu penso um pouco em tudo isso que ele viu e que ele presenciou, eu penso um pouquinho nas visões de João, lá em Apocalipse. E eu percebo que as coisas de Deus, a glória, a majestade, a divindade, as coisas relacionadas ao alto, são coisas muito, assim, surreais para nós, humanamente falando. Para a gente chegar a aceitar tudo isso com naturalidade é difícil, porque foge demais da nossa realidade. E aqui a gente vai ver o seguinte, que o cativeiro do rei Joaquim é usado como ponto de referência, a princípio, né? No capítulo nós vemos isso, para uma datação. E esse cativeiro começou ali em 597. Portanto, o chamado de Ezequiel como profeta aconteceu... Isso foi por volta do quinto ano, né? Fazia 5 anos já que eles estavam cativos na Babilônia. Então, Ezequiel foi levantado como profeta. Ele teve essa visão aos 30 anos de idade, né? Onde a gente vê aqui que ele vê aqui, fica claro aqui no verso de número 4, que ele olhou, né, e veio ali e contemplou uma terrível tempestade que se aproximava, vindo do norte, uma nuvem enorme, né, com relâmpagos, raios intensos, cercado por luzes brilhantes. E no centro, né, do fogo parecia um metal reluzente. E aí ele viu esses seres, né, esses 4 seres viventes que se deslocavam no meio da nuvem e tinham aparência humana, né? Tinha uma aparência humana, na lateral ali esquerda, a aparência de um leão, de um boi e de uma ave, né? E depois também ele vê as 4 rodas, né, que se movimentavam também, e tudo isso aqui é Deus, né, de uma certa forma que aparecendo ali, mostrando também a sua face, tudo aqui para Ezequiel, para ele caminhar, né, em uma direção ali, Deus dando uma direção para ele, porque ele estava no meio do povo, porque Deus ainda tinha uma aliança com esse povo, Deus amava esse povo e Deus tinha propósito na vida deles, né? Então ele seria ali um profeta, né, que estaria trazendo o povo ali sempre ao consenso, né, trazendo eles, sempre eles não se perderem ainda mais na caminhada. Então essa visão de Ezequiel, na verdade, ela continha diversas mensagens, né, importantes para os profetas e para os seus compatriotas, né, exilados. O povo de Deus, eles associavam a glória e a entronização de Deus ao templo em Jerusalém. Mas aqui, a glória de Deus apareceu para o sacerdote Ezequiel enquanto ele estava no exílio. Deus se manifestou em seu carro-trono móvel, em esplendor e majestade. Revelou a Ezequiel que ele era superior a qualquer outro rei ou reino terreno. Com certeza, sua glória excedia a de Nabucodonosor. O Deus de Israel viera vitorioso até o seu povo exilado. A pergunta natural na mente dos exilados era: o que a visão da glória de Deus significava para Jerusalém? E para onde o templo? E para o templo, né? Era óbvio que Deus não estava limitado pelo templo. Ele é onipresente e onipotente. Então, a mensagem do juízo eminente contra Jerusalém também foi divulgada. Deus estava removendo a sua glória, então a manifestação de sua presença, a fim de permitir, né, que Nabucodonosor destruísse a sua cidade, removendo o falso senso de segurança que seu povo havia desenvolvido. Não obstante,
Havia também a esperança de que, no fim, a glória de Deus retomaria, trazendo restauração para o povo e para a cidade. Então, é muito interessante a gente pensar, pegar esse ponto-chave, que o povo, eles precisavam se desprender dessa falsa segurança e dessa idealização deles, que é a presença de Deus, que tudo estava centralizado ali. Então, aqui Deus vai trazer uma nova visão, aonde ele vai mostrar que ele não está limitado, né? Porque a gente vê que desde que o mundo é mundo, o povo quer limitar Deus, né? É uma coisa assim que chega a ser uma incógnita, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que Deus é onipresente, onipotente, que ele é o todo-poderoso, quando nós temos as nossas questões particulares, a gente limita Deus. Ah, Deus pode fazer tudo, pode fazer o mar se abrir, mas será que ele pode resolver minha causa? Então é uma coisa assim que não tem sentido e não tem lógica. Então que a gente possa, através dessa meditação de Ezequiel, que a gente possa transicionar a nossa mente a ponto de fato compreender que nós não servimos a um Deus limitado. É isso aí. Eu não sei o que você tem vivido, mas guarda isso no seu coração. É. Deus não é limitado. E a gente vê aqui, para finalizar, a visão da glória de Javé, né, para Ezequiel, né? Ele vê aqui acima da cobertura, a curva, né, sobre a sua cabeça havia semelhantes a um grande trono feito de safira. Bem no alto, sobre o trono estava sentado alguém que parecia um homem, né? E observei que a parte superior, que parecia ser uma cintura dele, semelhante a uma espécie de metal muito brilhante, como se toda a cintura estivesse incandescente, e a parte da cintura para baixo parecia fogo puro, e mais uma luz radiante cercava. O aspecto geral do fulgor ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris, quando a chuva passa e o sol surge por detrás das nuvens. Assim era o todo o esplendor ao seu redor. Esta, pois, era a aparência da glória de Javé, o Senhor. Quando contemplei tudo isso, prostrei-me, com o rosto rente ao pó da terra. Foi quando ouvi uma voz a me chamar, né? Então a gente vê aí o chamado de Ezequiel, né? Um chamado lindo, com propósito de ser profeta para essa geração. E essa aliança que Deus estabeleceu, não só com ele, mas com toda a humanidade, né? Quando a gente vê o arco-íris ali, é o sinal da aliança que Deus fez para com o seu povo. Ele não se esqueceu de mim, ele não se esquece de nós. Amém? Vamos orar? Pai, a Ti nós rendemos graças, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos, Senhor, iniciando aqui a meditação no livro desse profeta Ezequiel. Que essa jornada, Pai, seja uma jornada produtiva, que a gente possa aprender, Senhor, e que o Senhor revele a nós, Senhor, que está nas entrelinhas, que nos traga, Senhor, clareza e entendimento para a nossa alma, para a nossa vida, que a gente venha entender os planos, os preceitos, Pai, que estão aqui ocultos e que nós queremos, Pai, que o Senhor revele a nós para que a gente possa ser sábio, não no nosso próprio entendimento, mas no entendimento que vem do Teu trono, do Teu reino, Pai, para ajudar vidas, para libertar os cativos, os oprimidos. Esse é o propósito, Senhor, que eu creio que o Senhor tem para nós até que o Teu Filho volte, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.